Paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, Parnamirim, pastoreada pelo pastor Georgem Moutinho. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição de adulto. Antes da gente comentar a lição, eu peço para você que se inscreva no canal, deixe seu like e comente a lição. É de suma importância o seu comentário, o seu likezinho de joinha. Quando você deixa o like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas e assim a palavra de Deus ela é proclamada aos quatro cantos da terra. A lição que nós vamos comentar, essa lição tão rica, tão importante, ela tem como tema principal até aos confins da terra, propagando o Evangelho, ou pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição que nós vamos comentar, a lição número 3, ela tem como tema missões transculturais no Antigo Testamento. A primeira base da lição, que eu sempre digo, está lá em Isaías, capítulo 49, versículo 6, que é o texto da lição, que nos diz assim: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A verdade prática nos diz assim: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Então, esse amor que Deus tem para com as nações, com os povos, ou todos os povos, deve ser também tratado da mesma forma como a igreja tem que ter esse amor também, de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho a toda a criatura. A segunda base da lição está na leitura bíblica em classe, que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8, o versículo 9 e o versículo 17. E o versículo 22, do 17 ao 22. E Jonas, livro de Jonas, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo número 2. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância. Essa leitura é o que vai dar base, ao estudo da lição. Essa lição nós vamos comentar, vamos fazer um pequeno resumo, certo? É um rápido comentário, nós não vamos nos estender muito. É só para você ter uma luz da lição, para você ter uma base, para que você possa trazer para a aula, a introdução, a pequena parcela da introdução, a gente viu na lição anterior, vimos que a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. A gente viu na lição anterior essa natureza, essa relação que Deus teve com Abraão. Agora, nessa lição de hoje, tem um propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário e tomar como exemplo desse movimento missionário. Quer dizer, a gente vai ver que o povo de Deus escolheu a nação israelita como base para tornar um povo que leve a mensagem, que evangelize a mensagem, que pregue a mensagem. A gente vai ver esses exemplos nas narrativas sobre Elias e a viúva de Sarepta. E também sobre o profeta Jonas, que foi enviado a Nínive para pregar a mensagem do Senhor, certo? E, finalmente, analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel do Antigo Testamento. Quer dizer, esses três objetivos, as três partes principais, a gente vai ver nessa lição que é de suma importância cada ponto desse ser analisado, a visão isso ligado ao Antigo Testamento, irmão Diego. Exatamente, Salomão. E o primeiro tópico da nossa lição é Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O primeiro ponto é o plano
de Deus. Irmãos, o comentarista da lição começa dizendo o seguinte: o Senhor, nosso Deus, planejou, desde os tempos antigos, que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. É preciso lembrar que no livro de Gênesis, o primeiro livro das Escrituras, lá na lei de Moisés, antes mesmo do desenrolar, né, da aliança e com Abraão, né, ali onde é feita a promessa ainda, Deus fala com seu servo dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O comentarista da lição traz para nós essa perspectiva, irmãos, em que o evangelho nasce ali, ou o proto-evangelho, né? No Antigo Testamento já era mostrado por Deus aos homens o seu interesse de alcançar todas as nações e extrapolar os muros de Israel. Jesus também, em Mateus 24, na sua fala sobre as últimas coisas, deixa claro que era preciso que o evangelho do reino chegasse a todas as nações. De forma, irmãos, que precisamos ter em mente que esse dinamismo da igreja é também parte do plano de Deus desde o princípio. O tema da lição nos trouxe essa lembrança, e vamos falar sobre Elias, sobre Jonas, e é interessante, mas Salomão, Deus, no desenrolar da sua redenção, né? Jesus no desenrolar do seu ministério, apontar para isso, para esses fatos, que no decorrer da lição de hoje nós vamos ver em ainda mais detalhes. Amém. O segundo ponto do primeiro tópico tem como tema a falha de Israel. A falha de Israel, eles cometeram falhas, grandes falhas. A lição vai nos destacar aqui, vai destacar que os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos. Então, eles eram para viver separado, não se contaminar. Você pode estar presente, pode viver socialmente com as pessoas, mas que não deve se contaminar. Foi o que aconteceu com o povo israelita. Eles se contaminaram com as religiões pagãs do povo vizinho, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas de Deus. Então foi um dos erros que eles cometeram. E essa falha trouxe grandes perseguição ao povo de Israel, se afastaram da presença do Senhor, porque é assim que acontece quando o povo se afasta da presença do Senhor. Comete essas falhas e chega a recompensa. Nós somos, eu sempre digo, nós somos todo ser vivente, ele é escravo da sua escolha. O que a gente escolhe, todas as nossas decisões, as nossas escolhas, ela vem a recompensa. Então não adianta fugir, não tem como fugir dela, certo? E o povo israelita fugiu da presença do Senhor. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios do israelita na sua desobediência, idolatrias e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Comprometeu grandemente a aliança com Deus. Então, esse foi uma das falhas que aconteceu com o povo de Israel. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. Em meio a tantas falhas, tantos desvios dos caminhos do Senhor, e Deus é riquíssimo, é amor, trouxe eles a presença de Deus, e eles não deixaram de ser pessoas abençoadoras de outras nações, levando a verdade de Deus a toda a criatura, irmão Deus. Exatamente, é cumprimento dessa, que é uma profecia, profética, né, de que o Messias traria a luz para os gentios. Né? É verdade. E apesar de todas essas falhas, como o comentarista da lição nos lembra, o plano de Deus manteve-se de pé, a sua aliança com Abraão, a sua aliança com Davi, manteve-se de pé. E de onde vem o Messias, queridos? Do seio de Judá.
E apesar de todas as coisas que o povo havia feito para suscitar a ira a Deus, a sua misericórdia foi ainda maior. Maior, verdade. Como é maravilhoso o Deus a que nós servimos e a sua justiça. Então, o comentarista da lição, nesse parágrafo, que é o primeiro do terceiro ponto, diz o seguinte: por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduziram em grego, a língua mais usada naquele período, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nós vamos ver aqui em João 4,42, né, aquele episódio em que a mulher samaritana entra na cidade falando do profeta e o povo se convence de que Jesus é o profeta. E o povo responde agora à mulher dizendo: não é pelo que você nos diz, mas é pelo que nós ouvimos, que sabemos que ele é o Messias, é o Salvador do mundo. É para isso que a gente deve ser chamado a atenção. Nós fomos alcançados, queridos, por causa desse evangelho que expande os muros de Jerusalém, de Israel, e vai além fronteiras. Né? E se era o proto-evangelho já brotando no Antigo Testamento, alcançando os sírios, alcançando os ninivitas, né? Os assírios, os babilônios, um dia alcançou também a nós, brasileiros. Então, desde sempre, essa é a intenção de Deus, né? Que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. Israel tem sido um instrumento, apesar de suas falhas. Mais uma vez, continua sendo um instrumento, por causa da misericórdia de Deus, para abençoar o mundo. Para concluir esse ponto, é inegável a contribuição desse povo, irmãos Salomão, em todas as áreas da tecnologia, da saúde, da agricultura, né, da defesa. Em todas as áreas, eles são expoentes que contribuem para o avanço do mundo. O Israel tem mais prêmios Nobel do que toda a América do Sul junta. Um país do tamanho do Sergipe, praticamente, né? Sergipe, mais ou menos, ali a mesma extensão territorial, tem mais prêmios Nobel ou Nobel do que toda a América do Sul junta. Né? Isso é para a gente lembrar que é cumprimento da promessa. São bênção para o mundo, irmão Salomão. Amém. Com isso, a gente concluiu o primeiro tópico. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema o amor de Deus para com outras nações. E o primeiro ponto nos fala os olhos de Deus sobre todos os povos. Então a gente entende, ou subentende nesse tema, que Deus ele não fez exceção de pessoas e não fez exceção de povos. Nós vimos que Deus chama o povo de Israel, escolhe esse povo com um propósito de levar a mensagem, e como o nosso Diácono já falou aqui, de lá veio o Messias, né? Sabemos que o Messias veio de lá, nosso Jesus Cristo de Nazaré, nosso Salvador. Então, o povo de Israel foi escolhido como nação de lá vir esse Messias, de lá nascer o evangelho de salvação para todos os povos. Então, a salvação foi aberta para todos os povos. Então, os olhos de Deus sobre todos os povos e sobre todas as nações, independente de cor, de raça, de tribo. Então, Deus ama a todos. O que Deus aborrece é o pecado. Isso ele aborrece, ele não quer jamais estar perto dele. Então, os olhos de Deus é para todas as nações. E Johannes Blau, erudito em missiologia, que ele escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, ele afirmou dessa maneira, abre aspas, desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Então, desde o início, a visão desse Deus é para isso. Foi em todos os povos. Ele escreve muito bem sobre isso. Ele fala que a visão de Deus foi desde o início para todos os povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 45 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias, e no livro do profeta Jonas, nos livros dos profetas encontramos profecias
de restauração a todas as nações, incluindo o dia futuro, quais as nações estarão entre os rendimentos, entre os povos. Quer dizer, portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. E também no Novo Testamento, podemos dizer assim, no Antigo Testamento já começa ali a preocupação de Deus em todas as nações. O que Deus fez da separação foi em não se misturar com o pecado. Com o pecado. E Deus jamais vai aceitar o seu povo, um povo santo, redimido, um povo purificado pela palavra de Deus, se misturar com o pecado. Não, de maneira nenhuma. Ele quer separação. Ele não quer que se misture com o pecado. Ele quer uma nação santa, povo exclusivamente seu, certo? Aquele que anda em comunhão com Deus. Então, os olhos de Deus sobre todas as nações, no Antigo Testamento é muito claro, meu amigo. Exatamente. Desde sempre, né? Desde sempre. Nós vemos a sua misericórdia se estender para além das fronteiras de Israel. E o segundo ponto é a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Nessa história existe uma curiosidade profética, eu creio, muito interessante, que o nome Sarepta significa lá no original casa de fundição. Né? Então, além da viúva, Deus também tinha um propósito de forjar o caráter do seu filho ali naquele lugar. Ele fugia de uma seca, consequência do pecado e de sua profecia, não é, queridos? E nesse episódio, Deus também forja o seu caráter, mas há alguém mais que está ganhando na visita ou com a visita desse profeta, que é a viúva de lá. Embora o comentarista da lição não tenha citado, é muito importante a gente lembrar que esses dois casos, irmão Salomão, foram citados por Jesus, né? Havia muitas viúvas em Jerusalém nos dias de Elias, mas aprove a Deus abençoar aquela que estava em Sidom. Da mesma forma, né, ele fala sobre Jonas, né, que não seria dado nenhum sinal àquele povo, senão o do profeta Jonas. Esse é um caso em que Jesus aponta, queridos, para a realidade da universalidade da graça e da misericórdia de Deus. E que muito mais do que a consanguinidade com Abraão, havia uma relação de amor, graça e misericórdia com Israel. E que os exemplos do cuidado de Deus com pessoas de fora mostravam, apontavam para a sua graça e a sua misericórdia. Você vai ver o comentarista completar esse segundo ponto dizendo assim: a mãe do menino então falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. A gente também pode citar, num caso semelhante, Naamã, né, que era um chefe de exército assírio e encontrou no profeta em Israel também o Senhor Deus. E tudo, queridos, apontando para esse amor de Deus que extrapolava as fronteiras, o seu amor por outras nações. Verdade. O terceiro ponto do segundo tópico tem como tema a missão de Jonas em Nínive. Quando se fala em Jonas, a missão de Jonas em Nínive, não foi uma missão fácil. Alguém pode dizer que Jonas foi um covarde de primeira mão não ir para Nínive. Mas ele presenciou a crueldade da cidade de Nínive. Era um povo cruel, perverso. Alguém pode dizer, mas Jonas não quis ir, estava com medo. Não, não foi medo não. Ele queria derramar o juízo sobre eles. Porque era um povo cruel, perverso. A história conta que aquele povo, quando os espólios de guerra, eles pegavam as pessoas, os que eram derrotados por eles, arrancavam a pele deles. E era pendurado numa estaca. Era a cabeça de um lado e o corpo do outro. As mulheres grávidas eram abertas as suas barrigas à peixeira. Então era um povo cruel e perverso. João não foi covarde, não. De maneira nenhuma. Ele já fez o pré-julgamento dele que aquele povo merecia isso mesmo.
Mas Deus mostrou para ele que Deus é amor a toda a nação. Toda a nação. A todos. O amor de Deus se estende para todos. Ele não faz exceção. Esse povo aqui, se Deus fosse levar ao pé da letra, não fosse amar a todos, então, esse povo aqui não vai amar porque é um povo perverso. Mas ele diz aqui, ó, Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Pouquíssimos. Não é por acaso que o tema do livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Quer dizer, o tema do livro de Jonas é esse, a misericórdia de Deus para com todos os homens. Essa é a misericórdia de Deus, sim, para todas as nações, todos os homens. Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência dos seus muitos pecados. Ele diz aqui, o autor fala, a Nínive é a capital da Síria, nação perversa, cruel e imoral. Mas Jonas foi incumbido de levar a mensagem a esse povo. O amor de Deus, né? Para com até mesmo com os cruéis e os perversos. Deus ama, assim. Deus não deixa de amar. Deus ainda dá oportunidade para que essas pessoas se arrependam. A todas as nações, para que se arrependam e voltem para o seio da salvação através de Cristo Jesus, irmão Deus. Exatamente. E nós chegamos assim ao terceiro e último tópico da nossa lição, né? Verdade. E nele nós vamos ver que o título é Alianças entre Deus e a Humanidade do Antigo Testamento. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber dela a legítima adoração. Então, nesse ponto falamos das alianças e nós, queridos, somos, como Paulo costuma ressaltar, somos filhos na fé de Abraão. E isso é resultado de uma aliança que Deus fez com seu filho. E ele preserva a sua aliança, ele mantém a sua palavra. Jesus reforça a realidade de que vão passar os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. E olhando para trás, o que nós vemos é o cumprimento dessas alianças com Abraão, as mais conhecidas, né? Com Abraão, a sua aliança com Davi, e Deus cumprindo, movendo nações, literalmente, rompendo alianças entre reis, criando alianças entre reis, dividindo a Israel em duas nações para se manter fiel à sua promessa de que do trono de Davi viria aquele que reinaria sobre todo o mundo. Queridos, estamos em 2023 e a aliança e a promessa continuam de pé, porque a qualquer momento o Messias inaugura o seu reino eterno e a promessa, a sua aliança com Davi é concretizada. É por isso que nós podemos manter a nossa confiança de que nosso Deus mantém a sua palavra. Ele guarda, vela para cumpri-la e guarda as suas alianças. Nosso Deus é Deus de alianças. É verdade. E o segundo ponto do terceiro tópico tem como tema aliança incondicional e condicional. Veja só essa aliança. Ele está falando sobre a aliança de Deus, ele vai falar sobre essa aliança incondicional e condicional. A aliança incondicional, veja só, é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestritivo, ao conceder da sua própria iniciativa bênção para aqueles, olha só, com quem compactua. Olha só, então essa bênção incondicional é a bênção estabelecida por Deus através da sua graça, mas precisa sim
haver essa compactuação entre Deus e o homem. O homem tem que ter essa comunhão com Deus, e a graça é o elo, é o contrato que faz essa ligação entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Ele é a própria graça. A graça é o favor imerecido. Então esse contrato aqui é incondicional, porque não tem como romper, não tem como ninguém. A Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, certo? Não tem como ultrapassá-lo. Essa é a aliança incondicional. Não pode ser rompido de maneira nenhuma. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo, olha só, mútuo, com o ser humano. Segundo a condição pré-estabelecida, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, certo? Então, há essas condições, desde que ele cumpra aquela ditado que diz, olha, você não morre enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida. Deus tem compromisso com a sua palavra, desde que eu permaneça fiel. Se eu romper com a minha palavra, se eu não permanecer fiel, Deus não tem compromisso de me abençoar, eu mesmo estando errado. De maneira nenhuma. Eu tenho que permanecer nesse modo de fiel, senão não tem como. Então essa é a condição, é a aliança condicional. Eu tenho que permanecer fiel na promessa do Senhor. Quer dizer, executar punições, como diz aqui, executar punições precisas em caso de não cumprimento. Quer dizer, se eu não cumprir com a minha condição de estar em comunhão com Deus, de estar a cada dia restabelecendo essa aliança com Deus, o que quebra a aliança? A gente pode dizer, mas o que quebra a aliança? É os meus pecados, as minhas desobediências, como Israel fez, cometeu isso aí. O afastamento de Deus só acontece quando eu desobedeço, quando eu peco, eu fujo da presença do Senhor. Então, que isso não aconteça com você, seja fiel até o fim. A aliança incondicional e condicional precisa estar estabelecida na nossa vida, irmão. Glória a Deus por isso. É uma realidade que nós precisamos entender. Deus vai se manter fiel, ele é fiel e justo. Ora, se Israel não mantivesse a sua palavra, ele continuaria abençoando? Não, quando ele diz que a bênção é para os obedientes, a maldição, o castigo, o cativeiro, a escravidão, a falta de colheita vem sobre o desobediente. Verdade. Então Israel experimentou essas coisas quando desobedeceu. E o trono de Davi, a profecia e a promessa, permanecem de pé. Jesus vai reinar eternamente. Glória a Deus. E Deus cumprirá, sim, a sua promessa feita a seu filho Davi. Bendito seja o nome dele. Então, na conclusão da lição de hoje, é o que nós vimos, né? Que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Mas, mais uma vez, a humanidade é dividida entre aqueles que ouvem e se sujeitam à vontade de Deus e aqueles que rejeitam a palavra de Deus. É certo que o juízo de Deus virá sobre aqueles que rejeitam e também sobre aqueles que aceitam. Só que existe o juízo com misericórdia e justiça que encontramos em Cristo Jesus. Por isso, o Evangelho. Aquele que se rende ao Evangelho também vai enfrentar o juízo de Deus, mas agora justificado. Por isso é que são boas novas. Israel recebeu a incumbência de proclamar, queridos, sempre entre as nações a glória de Deus e entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo 96, verso 3. Essa é uma raiz muito importante no Antigo Testamento para entender as missões no Novo. Tema da próxima lição. Então, a gente conclui essa lição ressaltando que Deus é um Deus de amor, misericórdia, graça e justiça. E que desde sempre queria que todos os homens viessem ao conhecimento da verdade e que nenhum se perdesse.
e fazendo valer esse amor, graça e misericórdia, fez alianças com os antigos, alcançou outras nações para além de Israel desde o Antigo Testamento. Amém. Então você viu aqui, missões transculturais no Antigo Testamento. Na próxima aula a gente já te chama, te convida para justamente assistir a missões transculturais no Novo Testamento. É um assunto muito bom, muito importante. Eu espero que você tenha gostado da aula e já deixa aí o like, comenta a lição e se subscreva no canal. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.